Automobilismo é um esporte perigoso, você já deve saber a essa altura. Vem escrito no ingresso, vem escrito também na credencial. Toda vez que eu vou para a beira da pista e visto aquele colete para fazer imagens, tenho que assinar um termo de responsabilidade. E alguns fotógrafos que ficam lá bem perto da ação tem que usar capacete, se for no pit lane, roupa anti-chamas e ter uma pólice de seguro. Por quê? Porque o risco é enorme e às vezes sobra para quem está por ali. Por isso o acesso à pista e a beirada dela é tão controlado e ainda assim, às vezes, acontece de um ou outro fiscal ter um encontro, um contato imediato, ver o carro mais de perto do que possivelmente gostaria em situações muito perigosas. E é disso que nós vamos falar hoje no Splash and Go, de 10 casos de contatos imediatos de terceiro grau entre quem trabalha na beira da pista e os carros. Vamos lá! Antes de mais nada, é bom deixar aqui o disclaimer, isto não é de forma alguma nenhum desrespeito ao imenso e importantíssimo trabalho dos fiscais de pista, que estão, faça chuva ou faça sol, bandeirando na maior parte das vezes de graça, por puro entusiasmo e amor ao automobilismo, corridas de categorias internacionais, mas também provas que não tem às vezes ninguém assistindo. Preciso, já faz tempo, fazer um vídeo sobre eles. Os marshals, os fiscais. Mas hoje a gente vai falar de casos assustadores em que eles, que estão lá trabalhando de graça, expostos ao risco, estiveram muito perto, na linha de fogo. E por sorte, nessas ocasiões aqui, não aconteceu nada. E também um outro caso aqui em que não eram fiscais. E o primeiro deles... O Grande Prêmio do México de 2025 e, portanto, meses atrás, no final do ano passado, Liam Lawson viveu uma situação assustadora para ele e para quem estava na pista. Logo na largada tivemos incidente ali na primeira freada. Lawson largava dos boxes e por um mal entendido na comunicação os fiscais receberam autorização para entrar na pista e limpar destroços. Mas ninguém lembrou eles de que Lawson vinha muito atrás do pelotão. Quando o neozelandês da Racing Bulls apontou na saída da curva 1, deu de cara com duas pessoas correndo pela pista. 2.6 miles with 17 turns. A FIA investigou o tema, Lawson foi inocentado, mas a Federação Mexicana de Automobilismo, por um breve momento, tentou culpar o piloto. É claro que ninguém entra na pista intencionalmente na hora errada, é claro também que um piloto de Fórmula 1 tem pouca ou nenhuma informação sobre ser humaninhos cruzando o asfalto na hora que ele chega lá. Mas sim, o susto foi grande. O Grande Prêmio do Azerbaijão de 2023 foi palco de um dos contatos imediatos mais perigosos desse vídeo. Esteban Ocon, na época correndo pela Alpine, entrou com tudo no pit lane para fazer uma parada obrigatória na volta final da corrida, só que ele estava uma volta atrás, enquanto o pessoal já preparava no pit lane o cerimonial do pódio, em que todo mundo fica ali embaixo, fotógrafos, equipes, etc. Mas esqueceram que havia ali um overlap, uma sobreposição de coisas acontecendo. Sim, o cerimonial precisava ser preparado, mas sim, o pit lane precisava estar livre também, porque vai que. E Ocon, estrategicamente, deixou para a última volta para pagar a punição. Tendo uma chicane na entrada dos boxes, ele chegou cego em alta velocidade para frear no limite da linha branca, e por muito pouco não aconteceu uma tragédia, porque não seria só um o atropelado. O piloto francês definiu o lance como uma loucura e a FIA teve que rever os protocolos e a abordagem de como formar então o cerimonial do pódio, sabendo que a área ali do pit lane é sujeita a carros entrando até a hora que acabar. E depois também de acabar, né? Porque os carros acabam indo para o parque fechado que fica justamente ali. Um dos lances mais bizarros e perigosos da história da Fórmula 1 aconteceu em 2003 com um figura muito conhecido nosso, e eu não me refiro a Rubens Barrichello, que venceu aquela corrida, e sim ao padre irlandês Neil Horan.
Lembra dele? Pois é, ele é muito conhecido de nós brasileiros porque já tinha aprontado das suas 3 anos antes, na Olimpíada de Sydney. Foi Sydney 2000, não foi? Pois é, nessa aí, pergunte ao Vanderlei Cordeiro de Lima o que ele tem a dizer sobre esse rapaz. O padre irlandês estava em liberdade e em liberdade entrou na pista em plena Hangar Straight, a reta do hangar em Silverstone. Carregando cartazes com alguns dizeres, as groselhas que ele gosta de pregar. E pregar, quase alguém pregou um carro de Fórmula 1 nele. Antonio Pisonia, salvo engano, foi um dos que desviou por pouco. A situação foi resolvida por um bravo fiscal de pista, seu nome Stephen Green, que deu um tackle, derrubou o infeliz, arrastou o cara para fora da pista e a corrida pôde, depois dessa intervenção divina, digamos assim, recomeçar. Pelo incidente, nosso amigo pagou 2 meses de prisão. E eu, se fosse o Vanderlei, tinha aproveitado a ocasião para esperar ele na saída. Em 2000, Michael Schumacher venceu com a Ferrari em Monza, dando start então a mais uma daquelas comemorações apoteóticas que toda vez que a equipe vermelha fatura em casa, acontecem. O problema foi que na festa, a segurança do circuito italiano liberou a torcida antes que os carros estivessem recolhidos ao pit lane. E Schumacher, contornando a parabólica rumo a entrar nos boxes, teve que ter perícia, coragem e uma dose razoável de loucura também para continuar acelerando e não ser engolido pela multidão. As cenas da onboard de sua Ferrari são assustadoras. O incidente, motivado a gente sabe pela alegria, não levou a punição de ninguém, porque afinal de contas, né? Dia de festa na Itália, ninguém ia sair investigando uma coisa dessas. Mas que poderia ter dado muito ruim, digamos assim, poderia. No mesmo ano da invasão de pista em Monza, corridas antes na Alemanha, outro contato imediato entre um ser humano e um carro de corrida acabou acontecendo. O autor Robert Seeley. Editor, como que a gente deve pronunciar o nome dele? Robert Seeley. Ex-funcionário demitido pela Mercedes que resolveu então entrar na pista para uma corrida na Alemanha e protestar. Sua ação forçou a entrada do safety car, mudando drasticamente a dinâmica da corrida e favorecendo Rubens Barrichello. Naquela que foi sua primeira vitória na Fórmula 1 com contornos heróicos, saindo lá do fundo, ultrapassando todo mundo e contando também com a ajuda deste safety car. Curiosidade, como você deve ter notado, Barrichello venceu em Silverstone dia da invasão do nosso amigo irlandês. Barrichello também venceu nesse dia. O incidente gerou uma multa para o ofensor, a vitória para Barrichello e, é claro, uma revisão dos protocolos de segurança no circuito de Hockenheim, que, convenhamos, não devia ser fácil de fazer, porque a pista era enorme no meio de uma área de floresta. Esse aqui é um momento bastante cômico, de comédia pastelão, mas que poderia ter acabado em tragédia. Que entra em cena, então, o Grande Prêmio do Canadá de 2011. Aquela corrida que durou mais de 4 horas, teve vitória de Jenson Button, com Sebastian Vettel escorregando na última volta e entregando a liderança de bandeja para o inglês. Em uma das muitas vezes que tivemos a intervenção do safety car por batida, relada e coisa e tal, um fiscal de pista tentando limpar detritos tropeçou, caiu, levantou, caiu de novo na frente da Sauber de Kamui Kobayashi. O incidente foi capturado em vídeo, virou, mexeu, viraliza, eu já recebi trocentas vezes, e o atropelo, com o perdão do trocadilho, foi tão grande que na sequência ainda apareceu uma Lotus Renault que quase também fez picadinho do fiscal. No Grande Prêmio de Mônaco de 2019, Sérgio Pérez, correndo pela então Force India, quase fez patê de um fiscal. Não, 2. Pérez vinha pela saída dos boxes e encontrou em cima da hora os 2 amiguinhos andando pelo asfalto. Andando não, né? Saindo da frente, mas para um carro de Fórmula 1 eles estavam andando. E o mexicano gritou pelo rádio: "I nearly killed him." Eu quase o matei. Lembrando que numa batida de carro de Fórmula 1 com uma pessoa, não vai sobrar só para o fiscal. Pode sobrar também para o piloto. Falando depois da corrida, Pérez ainda estava chocado e pediu por melhorias na segurança. Durante o Grande Prêmio da Emília-Romanha, em Imola 2020, 6 carros que tinham tomado volta foram liberados para ultrapassar o safety car, descontar a volta
e entrar lá no fundo do pelotão. Enquanto isso, 3 marshals ou 3 fiscais estavam trabalhando na área de escape da curva Acque Minerali. Sebastian Vettel então entrou pelo rádio gritando, à época piloto da Ferrari, e dizendo: isso aqui é muito perigoso. Mandem os marshals para fora da pista. Tell them to watch out, the marshals are on the track. Copy. In front of Grosjean. It's very dangerous. Tell the marshals to get out. Outro memorável incidente envolvendo fiscais aconteceu também no Canadá em 2017, dessa vez com o atual tetracampeão Max Verstappen, à época em seu 3º ano de Fórmula 1, segundo de Red Bull. Depois de um incidente na pista, seu carro estava sendo empurrado de volta para os boxes. Durante o processo, um dos fiscais tropeça, dá uma pirueta, levanta a ginástica olímpica e continua empurrando o carro, num lance no mínimo engraçado. O incidente foi capturado em vídeo, obviamente também viralizou, vira e mexe eu acabo recebendo, e não rendeu grandes preocupações com a segurança, porque afinal de contas, né, esse tipo de coisa acontece. Eu lembro de um tombaço também de um fiscal na primeira largada do Grande Prêmio do Brasil de 1997, empurrando, se eu não me engano, ou era um Stewart ou era uma Tyrrell, eu lembro que era um carro branco. Se o editor achar, ele bota aqui pra vocês, se ele não achar, eu acho que coloco. Cai para quarto. Schumacher é o primeiro, Villeneuve é o segundo. Carro parado outra vez. Cai o mecânico. Por último, durante o Grande Prêmio de Mônaco de 1991, Ayrton Senna tinha uma larga vantagem para o segundo colocado. E pode ser isso que explicou o susto que um marshal, que um fiscal tomou na freada para a curva Saint-Devoux, a curva 1, ou curva 1 e 2 de Mônaco. Que eu não sei se você sabe, tem gente que considera a Saint-Devoux a curva 2, porque tem aquela curvinha para a esquerda antes da freada. Senna vinha com tudo e com tudo continuou. O fiscal tomou ali um ventinho, vamos dizer assim. Ninguém se machucou, o cara deve ter tomado uma bronca. Se fosse nos dias de hoje a gente saberia como foi a situação, mas eu não me lembro de nenhum comentário de Senna no pós-corrida. Afinal de contas ele ganhou, tinha coisas mais importantes para comentar. Era a 4ª vitória em 4 provas naquele ano. Mas eu lembro de Rodriguinho com 8 anos de idade na frente da televisão de 14 polegadas, ver aquilo com cara de e aí? E aí não aconteceu nada. Todo mundo voltou para casa inteiro. Lembrava desses encontros, desses contatos imediatos entre ser humano e carro de corrida? Escreva aqui embaixo, a caixa de comentários é de vocês. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. O trabalho é ridículo e ajuda demais na distribuição do nosso conteúdo. Essa moeda de troca explica pro YouTube que ele pode seguir alastrando a gente internet afora. Para não perder nada do que a gente faz por aqui, já tá careca de saber? Não tá? Eu conto. Temos canais de notificação. Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você entra e passa a receber recadinho automático no seu telefone assim que eu publico cada um dos conteúdos. O link tá aqui embaixo na descrição. Tá aqui embaixo também na descrição o link para as nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo derramado para vocês o tempo todo. Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo, eu vejo vocês por lá nas redes sociais. Valeu e aquele abraço.